Bom, sejam todos bem-vindos, né? Mais esse trabalho de sábado. Antes da gente iniciar a palestra, a gente tem que dar alguns recados, né? Sobre as atividades aqui desenvolvidas no centro. Aqui tem palestras e passes todos os dias, menos as sextas-feiras. Segunda, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15. Às quartas-feiras, a partir das 13h15 e domingo às 9h30, tem plantão de atendimento. Sobre o trabalho da assistência social, tem todo segundo sábado de cada mês, é distribuído 60 cestas básicas. Se alguém quiser cooperar e ajudar com alimentos não perecíveis, qualquer ajuda vai ser bem-vinda. Pode ser leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal, óleo. E também a cada 15 dias, aos sábados, a gente tem a nossa distribuição de sanduíche, pão, leite, né? Quem quiser contribuir também, qualquer ajuda que a gente tiver, é bem-vinda. A gente sempre precisa de trabalhadores. E o nosso tema de hoje, é o Bellini que vai fazer a palestra, né? E o tema é familiares, né? Então, seja bem-vindo. Ai, gente, desculpa, eu não fiz a prece. Então, vamos elevando nosso pensamento ao alto, ao Pai Maior, pedindo ao plano espiritual que aqui se faz presente, que nos auxilie nesse trabalho, que ilumine a mente do nosso expositor, a fim de que ele possa passar os melhores conhecimentos para todos aqui presentes. Vamos agradecendo também ao nosso mentor, aos espíritos amigos, por mais essa oportunidade de trabalho, que ele possa transcorrer da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema é familiares, né? Boa tarde a todos. O tema, como a Andrea falou, é familiares. E o tema sobre a família é sempre bastante interessante, né? Porque a família estamos todos nós envolvidos com a família. E, assim, segundo o plano espiritual, vou colocar isso para cá. Como a espiritualidade nos informa também, nós lembramos também daquela passagem de Jesus, que ele fala assim, ele está conversando lá com algumas pessoas e chega um dos apóstolos dizendo, Senhor, a sua mãe está lhe chamando ali, falou para você ir para casa já. E Jesus fala, não, mas quem é minha mãe e meus irmãos? Né? Aqui está minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esses são minha mãe e meus irmãos. Então é uma passagem assim que até o Allan Kardec tomou cuidado para explicar melhor, porque fala Jesus renegando sua mãe, sua família, não foi esse o contexto era outro. Jesus sempre foi um bom filho, era muito ligado a Maria, sua mãe, mas naquela oportunidade Jesus exemplificou a família universal, ou seja, ele quebrou um pouco aqueles laços de família, de sangue, para dizer que a família é toda a família universal que nós temos. E ele ainda mencionou de alguma forma a questão das afinidades, porque ele falou, olha, todo aquele que faz a vontade de meu Pai é a minha família. Então, uma coisa que ele fazia, a vontade de Deus, e as pessoas que faziam o mesmo, ele colocou como sendo da mesma família. E a vontade de Deus é a lei universal, né? Então, esses são a família, todos nós somos irmãos. Mas assim, principalmente nessa passagem, Jesus abriu os leques, né, mostrando que a nossa família nós somos todos irmãos. Ainda mais para aquela época lá que havia muito mais preconceito de sangue, de família, de muitas coisas. Jesus veio quebrar esses paradigmas que existiam. Mas a questão da família, mesmo o Livro dos Espíritos coloca bem essas questões também,
né, o parentesco espiritual, o parentesco corporal. A nossa família é importante, claro. É dentro do lar, segundo o plano espiritual, assim, muitas pessoas têm problemas na família, né? Muitos de nós temos, isso é normal, às vezes com uma pessoa, com outra, com muitas. São raros aqueles que têm poucos problemas na família, dentro de casa, que não tem nenhum problema dentro de casa, ou com a família, são raros. A maioria de nós temos, isso é normal. O plano espiritual explica isso através da questão da reencarnação e como nós mesmos, na nossa programação reencarnatória, que ela é feita, um planejamento todo que nós fazemos. Muitas vezes nós participamos desse programa, todo um planejamento para nós nos melhorarmos, para nós evoluirmos, para nós nos acertarmos com as pessoas. Daí é feito um grande planejamento e, claro, muitas vezes aquelas pessoas que nós temos que nos acertar mesmo, vêm na nossa família. E outras que nós temos afinidades, né, claro. Então, nos reunimos em família, misturando pessoas que nós temos muitas afinidades, já de eras e eras, pessoas que nós temos problemas, que nós precisamos acertar, mudar, que foi feito de errado lá atrás, pessoas que nós auxiliamos, que estão nos recebendo, pessoas que nós prejudicamos, que é uma oportunidade nossa hoje de ressarcir isso, de melhorar. Olha a importância da família para nós. Então, assim, nada é por acaso. Às vezes é duro, né? Uma mãe recebe um filho com problema, um filho difícil. Pais que recebem filhos que não gostam dos pais e não tem nada da filiação como se esperava. Perguntamos por quê. Então a reencarnação explica isso de uma maneira bem simples, né? Nós somos espíritos eternos. Estamos em encarnações, vamos, voltamos, como hoje nós estamos vivendo. Então nós construímos coisas boas e erramos também. Todos nós. Então alguns erros, que nós cometemos às vezes até por ignorância, porque hoje, por exemplo, nós estamos estudando o Evangelho, a lei moral. Estamos tentando aprender o que é certo e o que é errado, de uma certa maneira. Estamos aprendendo a agir melhor. Então, hoje, nós estamos com mais consciência das coisas. É o que se espera. Mesmo assim, nós cometemos erros, às vezes. Mesmo sabendo que uma coisa não é boa, nós fazemos. Aí vai as nossas fraquezas, nossas tendências. Nós estamos vivendo para mudar, para melhorar. Ninguém vai melhorar de hoje para amanhã. Mas mesmo conhecendo, a gente ainda erra. Imagina quando nós conhecíamos menos ainda. Não estávamos nem aí para a questão de... Não podemos voltar até no tempo, né? Quantas épocas de guerras, de conflitos. Quem pode condenar hoje? Às vezes nós condenamos, poxa, fulano matou o outro, né? E agora? O que vai ser desse espírito? Matou, fez alguma coisa? E vai saber de nós o que nós fizemos lá atrás. Às vezes sem consciência, sem muita noção. Então, o espírito progride. Nós vamos aprendendo com a lei de Deus, a não matar, a não ferir. Vamos progredindo. E colhendo aquilo que nós plantamos e realizando outras coisas. Lei do progresso. Agora, se nós evoluímos já, estamos num certo nível, ponto, existem ainda coisas a melhorar. Né? Às vezes aquele conflito não mata mais, mas aquele conflito moral, aquela discussão dentro de casa, a escravidão, uma série de coisas que nós cometemos ainda. E dentro de casa, então, reúnem-se os espíritos afins e os espíritos, às vezes, endividados uns com os outros. É a nossa oportunidade de mudar o sentimento. Não vamos ter a ilusão assim, vamos sair amando todo mundo. Isso não é verdade no nosso atual estágio. Mas, pelo menos, a oportunidade de ressarcir dívidas com as pessoas e a oportunidade de mudar o nosso sentimento também. Porque às vezes o sentimento muda num bom convívio. Nós deixamos de ter aquela raiva, ou a pessoa ter aquela raiva de nós. Com o tempo, assim, dia a dia, as coisas vão mudando. Então podemos
de repente, até terminar a encarnação com velhos inimigos. Imagina, por exemplo, são casos reais. Uma pessoa que matou a outra. Está cheio assim na literatura espírita. Aí elas voltam na mesma família. Pai e filho, muitas vezes. Imagina. Aí a bênção do esquecimento. É o esquecimento. Ninguém nasce lembrando que, imagina. Nascer lembrando que o meu pai, por exemplo, o nosso pai assassinou na outra vida. Ninguém conseguiria viver, né? Ou o filho. Nós nos esquecemos, mas intuitivamente o espírito, de uma certa forma, guarda em si, nós acabamos guardando o sentimento, a aversão, uma raiva, não nos entendemos com as pessoas. Qual de nós já nunca se encontrou com alguém e fala, poxa, aquela pessoa ali, não engula aquela pessoa, né? Tem uma antipatia, não me dou bem com aquela pessoa. Às vezes é a energia da pessoa, o que ela é, o que ela gosta. Às vezes não tem nada. São pessoas assim no mesmo nível até, só que aquela aversão. Às vezes é coisa passada, né? Então, nós não lembramos o que ocorreu exatamente, mas o espírito guarda essa aversão. E da mesma maneira, por outro lado, temos aquelas simpatias, espíritos afins, simpáticos uns com os outros. Temos uma longa convivência de diversas encarnações, nos reencontramos nessa e acabamos às vezes até fora da família, que é aquela questão né, muitas vezes nós temos mais amigos, ou amigos assim, mais intensos fora da família do que dentro. Às vezes até na questão de amigos, ou na questão de pais, ou na questão de pessoas que nós consideramos como filhos, assim, filhas, né? Às vezes até uma pessoa fora tem mais aquela simpatia do que a pessoa que está dentro do lar. E isso, assim, claro, o Espiritismo explica de uma forma... não há muito... uma forma clara, uma forma bem clara e lógica, né? A reencarnação. Nos damos bem com a pessoa, convive, aprende um com o outro, troca energia. Depois se reencontram em outros corpos, ninguém lembra que se conheceu na outra encarnação, mas aquela afinidade boa. E da mesma forma a antipatia. Mas o tema é familiares, e dentro do lar é que a coisa esquenta, né? A coisa às vezes fica mais séria, porque lá o plano espiritual prepara, na maioria das vezes, talvez 80% da questão, prepara aquelas pessoas chaves que nós temos aí a coisas a acertar, a conviver bem. Então dentro do lar, na nossa questão no planeta Terra, que há tantos problemas ainda que nós carregamos, a oportunidade da família nos dá a questão da evolução. É uma oportunidade abençoada, por mais difícil que seja, de nós aos poucos, dia a dia, sem aquela pressão, sem aquele exagero, tem que resolver hoje. Aos poucos, dia a dia, a convivência vai amenizando, vai acalmando os ânimos e vai fazendo as pessoas se entenderem novamente a oportunidade. E também na família nós vamos receber filhos, enfim, compor todo aquele cenário espiritual que tem a ver conosco, de alguma forma. Essa é a família. Falando da família também, né, nós voltamos a lembrar que é a família dentro de casa e a família fora de casa. Também não dá para não citar isso. Por quê? Porque o plano espiritual também foi bem claro, né? Jesus começou falando disso, sobre os laços consanguíneos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Só para citar o livro dos Espíritos. Os Espíritos superiores vieram falar para nós sobre isso também, explicando essas leis de afinidade, de atração e de repulsão. Mas assim, para nós, por isso que nós recomendamos sempre no Evangelho, faça o bem que você puder. Faça o bem que você puder hoje. O bem que se pratica hoje, como diz o André Luiz ou o Emmanuel, o bem que praticares em algum lugar será teu advogado em toda parte, qualquer parte. Amanhã nós estamos chegando ali, em outro lugar, nos vemos numa situação difícil, o que o plano espiritual vai agir a nosso favor, dentro da lei de justiça da vida?
aproveita o bem que nós fizemos. Aquele bem que às vezes ninguém percebe, que nós estamos ali, no sacrifício, na dificuldade, mas é o bem que nos ajuda mais adiante. Dentro de casa, fora, em todo o contexto. Nós reclamamos, às vezes, da nossa família, né? Quantas pessoas chegam, aqui tem o plantão de atendimento, né? Na federação tem o DEPOI, na casa André Luiz também tem outro nome. Enfim, são aquele trabalho que, quando nós chegamos na casa espírita, maioria das pessoas, maioria de nós chega com problemas, né? É pouca gente, a minoria aqueles que chegam para, eu vim conhecer a doutrina, eu gosto, eu li, eu vim trabalhar, a maioria de nós chega com problemas mesmo. Às vezes problemas que estão ocorrendo, questões mediúnicas, chegamos desequilibrados, chegamos buscando alguma solução, alguma resposta. E muitas vezes, são casos relatados, as pessoas chegam com problemas com a família. Aí se queixa da família, se queixa. E quantas vezes também, o problema não está na família, está em nós. O plantonista comenta, né? Vai ver, o problema não é a família, somos nós mesmos. Aí a pessoa fala, não, vem, faz um tratamento para eles, à distância, começa a vir. Não, eu não vou fazer tratamento, não tem um problema. Não, mas o plantonista, né, fala assim. Não, mas faz um tratamento, porque você vai estar ajudando lá, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Faz para ele aqui, vem 12 vezes aqui. Aí a pessoa começa a ir, ouvir o evangelho, começa a mudar. Vai começar a ouvir falar sobre paciência dentro de casa, sobre tolerância, sobre a questão do amor, questão da simpatia, questão de afinidades, nosso comportamento, procurar ajudar, procurar manter um clima bom dentro de casa, evitar discussões, evitar problemas que nós causamos tantas vezes, parar de reclamar das coisas. Então nós começamos a mudar o polo, né? Nós começamos a mudar a nossa atitude, ao invés de estarmos naquela posição de quem exige, né? Eu quero isso, aquilo que é exigir da mãe, do pai, de todo mundo. Em vez daquela posição de pedintes, nós aos poucos começamos a conhecer o Evangelho de Jesus e essa doutrina muda a nossa forma de pensar. E conforme nós vamos mudando, aí nós começamos a mudar dentro de casa também. Passar a falar, poxa, no que será que eu posso ajudar a minha família a ficar melhor? No que eu posso colaborar? E quando nós começamos a mudar nós mesmos, nós também mudamos a nossa energia, a nossa vibração. As luzes que Jesus falou, né? Sois luzes, todos nós somos luzes, a essência de Deus. Então nós começamos a desabrochar energias melhores. Tudo em nossa volta muda. E isso auxilia dentro de casa também. Acontece um problema, nós podemos ter uma palavra melhor. Que antes nós íamos falar, não, entrar com uma coisa bem negativa. Ou reclamar da nossa parte. Nós começamos a nos calar, parar de nos queixarmos. Um problema na família, nós começamos a ter uma visão melhor, mais positiva, que ajuda, que auxilia, não que condena somente. Isso tudo inverte a questão. Então, nesse ponto de vista, mesmo aquelas adversidades que nós enfrentamos, mesmo aquelas pessoas que parece que nós não gostamos, ou temos aquela rixa, aquele problema, é comum dentro de casa. É a coisa mais comum do mundo. Em muitos lares as pessoas não se falam, o irmão não fala com o irmão. Isso aí não é nenhum absurdo, é coisa comum. Às vezes guarda, né, por orgulho, sei lá. Então nós começamos a mudar o nosso ponto de vista. Falar, poxa, eu não vou mais ter nada assim tão ruim contra o fulano. Se ele não... problema dele, né? Se ele ficar muito nervoso, não gosta de mim, vou respeitar, deixa pra lá. Então a nossa mudança, até perdoar realmente, pedir perdão, voltar a conversar, mas a nossa mudança moral é o que muda tudo na nossa família. E aquilo que nós somos realmente, nós vamos ganhando até o direito de amanhã nos reunirmos com as nossas famílias mais afins. Porque o que vai acontecer quando nós desencarnarmos? Será que nós vamos nos reunir com aquelas pessoas que a gente nem fala?
pessoas que a gente tem rixas, tem problemas, nós podemos criar um vínculo com essas pessoas de dívida até, né? Se nós prejudicamos alguém, criou um vínculo com aquela pessoa. Se a pessoa nos prejudicou, não tem vínculo da nossa parte. Desde que nós saibamos perdoar, esquecer e partir para outra. Agora, se ficar preso a pessoa, aí vai ter vínculo. Então, quando nós vamos terminando os vínculos problemáticos, vai sobrando só as questões de afinidade reais. Se nós desencarnamos, chegar lá, vai falar, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha casa, acabou isso. Existe a lembrança do que se viveu na Terra, mas na outra encarnação vai ter outro pai, outra mãe, outro irmão, e nas outras, né, mais anteriores. Mas a reunião do plano espiritual é com quem nós amamos realmente, com quem nós gostamos, nos sentimos bem, temos afinidade, mesma linha de pensamento, de gosto, de tarefas. Essas pessoas que nós vamos nos reunir naturalmente, que é o que o plano espiritual fala da parentesco espiritual, parentesco ligado por afinidade. E se nós merecermos, chega numa próxima encarnação, nós até reencarnamos juntos. A família, aquela mãe que gosta muito do pai, ou uma pessoa querida, o plano espiritual ajuda e se reúne uma família. Às vezes até aqueles espíritos afins, tem casos assim interessantes também, de famílias que vêm junto, vem, várias encarnações. Não sempre igualzinho, mas mais ou menos ali vão reencarnando juntos. E às vezes a família evolui, uns não evoluem, acabam ficando, né? Aí voltam e tal. Então, às vezes para o bem do espírito, isso aí nós já lemos, né? Literatura espírita. Para o bem do espírito, às vezes para o nosso bem, nós reencarnamos numa família um pouco diferente, que vai nos dar as condições necessárias para evoluirmos. Então nós nos sentimos estranhos às vezes naquela família. Não temos tanta afinidade assim lá dentro, com ninguém, ou com uma pessoa ou outra. Mas aquilo lá, no momento, é o melhor para nós. Né? É essa possibilidade de nós crescermos e ajudarmos também aquelas pessoas que estão conosco a crescer, ou receber um auxílio delas. Aí sim, quando nós aprendemos a lição, colocamos em prática e mudamos a nós mesmos, nos tornando pessoas melhores, aí nós podemos voltar a nos reunir com as nossas famílias espirituais, por exemplo. Voltando a reencarnar junto, ou até em outros planetas, por que não? Porque não existe lugar assim, existe vida em todo o universo, no plano espiritual. Todos os planetas têm vida. E sociedades melhores, piores. Então nós voltamos a nos reunir com aquelas pessoas que nós temos maior afinidade. Então, essa questão da família é muito importante, lembrar o respeito que nós devemos uns aos outros. Lembrar da lei do progresso, que todo mundo está ali para progredir. Não é só nós. Entender que o mundo não gira ao nosso redor, então não somos nós o centro lá das atenções. Nós somos como somos crianças. Cresceu tal, começa a acordar para a vida. Então nós temos a nossa parcela de responsabilidade e o nosso quinhão de deveres para cumprir dentro de casa também. E com toda a nossa família espiritual ou corporal. Então essa a mensagem, só vou ler um trechinho desse livro aqui, é o livro do Raul Teixeira, chama Vereda Familiar, e é um livro que ele psicografou. O Raul Teixeira é um grande expositor espírita, conhecido, né? E quem escreveu esse livro mesmo foi o espírito Teresa de Brito, tá? Chama Vereda Familiar. E vou ler só um trechinho, fala vários aspectos da família. Aqui fala o capítulo 14, as folias de Momo. As folias de Momo. Então, vai falar aqui sobre a formação dos filhos, assim, vários capítulos interessantes. Pais e mães, vocês que já receberam as notícias do Evangelho, que já sabem dos objetivos do Cristo ao vir à Terra, que são objetivos de avanço espiritual,
de crescimento para a luz, não cochilem, nem se percam na importante missão de orientar sua prole. Um filho é um tesouro, não há dúvida. Não o exponha aos larápios de sua paz em estruturação. Não o abandone à sanha dos ladrões da dignidade, tão arduamente transmitida. Eu tinha falando sobre os filhos, né? A responsabilidade nossa com os filhos, de educação. A criança, quando ela acho que até os 7 anos, ela está muito mais apta a aprender com os pais. Até o plano espiritual, o livro do Espírito fala isso, né? É uma idade assim, depois vai ficando mais difícil. Mas até os 7, acho que 12 depois, uma certa idade, a criança quer imitar os pais. Né? Os pais são os deuses, né? O universo. Então ela aprende com os pais, ela imita os pais. E a maior oportunidade assim, de transformar o caráter, porque ali a criança é um espírito milenar, que vem ali de encarnações e encarnações. Às vezes vem rebelde, vem difícil, vem egoísta, ciumento, seja o que for. A grande oportunidade de transformar, mudar o caráter é nessa fase infantil, através do exemplo, do amor. Então, é uma oportunidade preciosa. Por isso que o Espírito aqui está chamando a atenção para a questão da educação. Não abandone a educação dos seus filhos. Nós não podemos abandonar, não entregar para a escola. Não é a escola que vai educar, a escola também ajuda, instrui, professores, primeiros, mas os pais têm que ter aquela educação com os filhos ali, né? Até crescer, dar o exemplo, ensinar as coisas, a religiosidade também é importantíssima da pessoa, e dar o amor, né? Porque às vezes a pessoa não aproveita esse período para se envolver com os filhos. Realmente depois, quando está lá adulto, vai querer conquistar uma coisa que ficou difícil já há muito tempo. Então a nossa atenção aos pais aí, aos futuros pais, a atenção com a educação dos filhos também é importantíssima. Principalmente na responsabilidade que nós temos ao receber os filhos e a educação que eles dependem, né? Eles estão dependendo são espíritos como nós. Então todo mundo está na Terra para melhorar, para evoluir. Então eles chegaram ali, querem evoluir, querem ajuda. A nossa oportunidade como pais. E dentro da família, também temos a oportunidade de auxiliar sempre. Né? Às vezes a pessoa, o irmão, os pais, podemos auxiliar um pouco, vamos auxiliar. Porque também, às vezes, a nossa contribuição vai ajudar aquela pessoa a evoluir. Então essa mensagem. Nosso palestrante, muito bem preparado para a palestra. E realmente eu acho que a responsabilidade dos pais é muito grande, porque na maioria das vezes, quase sempre, 90% das vezes, você percebe que os filhos, eles têm os mesmos hábitos dos pais, o mesmo jeito de falar. Às vezes, assim, você percebe que uma criança é muito agressiva, ela é muito... como eu posso? Uma pessoa difícil, e aí quando você começa a conviver com a família, você vê que os pais são assim. Então, eu acho que a responsabilidade dos pais é muito grande nesse aspecto. E outra coisa que eu queria comentar, que você falou da questão da família, é que eu acho assim, quando a gente reclama dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos irmãos, geralmente, também na maior parte das vezes, eu acho que o problema está em nós. Porque às vezes a gente reclama de um defeito que eles têm, mas a gente tem o mesmo defeito. Então, eu acho que quando a gente está tendo problemas no lar, conflitos familiares, a gente tem que olhar para nós mesmos. Porque na maioria das vezes o problema somos nós. Nós temos dificuldade de aceitar o outro da maneira que ele é. Nós queremos, às vezes, muitas vezes, impor a nossa vontade, impor o nosso temperamento e o nosso jeito de agir. Então, eu acho que talvez, se a gente tentar nos corrigir, fica até mais fácil para a gente superar esses problemas familiares que a gente tem, né? Eu acho que era isso que eu
falar da segunda que eu estou lembrando, que é assim, do ponto de vista da doutrina, né? Está nos livros do Livro dos Espíritos, por exemplo. Essa questão da personalidade, você diz, cada espírito traz a sua personalidade, porque nós construímos a nossa personalidade nos séculos, através dos séculos. Certamente, você tem a sua, pode não ter nada a ver com a dos seus pais. Porque cada pessoa é uma individualidade. Agora, o que acontece é o que a Andrea estava dizendo. A criança, ela já vem de uma certa forma, com crescimento, então ela vem com uma tendência a querer, ela olha para os pais e quer imitar os pais. A maioria é assim. Ela se baseia nos pais. Se ela vê uma briga em casa, às vezes ela acha que é normal brigar. Então, assim, isso é o mais comum, né? A não sei que esteja com a personalidade bem ali diferente. Mas o que acontece? As personalidades são únicas, são individuais diferentes. Mas nós conseguimos moldar mais uma personalidade nessa fase infantil. Os espíritos falaram isso com Kardec. Que é uma fase que a criança está com o cérebro, de uma certa forma, não sei, mais apta a ser, ela está aprendendo, ela depende dos pais, depende dos outros, né, para tudo. Então ela está assim, mais aberta, vamos dizer, a aprender alguma coisa. Ela vê um exemplo bom, ela imita. Já estão. É nesse sentido mesmo. Só que não vai mudar, como você falou, não vai tirar, mas a criança está um pouco. Nessa época ela está apta a ouvir, vamos dizer assim. Não tem aquelas pessoas que não querem ouvir ninguém, que são teimosas. Então, vamos dizer assim, ela não está tão teimosa, ela está aberta para. Então é mais fácil auxiliar nesse sentido, né? Mas é verdade, André, às vezes uma encarnação inteira você não perde um vício. Só um minutinho, tá? Como é que é? Mas o que você quis dizer? Como agir quando os pais não aceitam? É isso? Uma religião diferente? Aham. Tá. Difícil, hein? É difícil. Olha, é difícil. Posso só lembrar uma coisinha ali do Paulo, né? O livro Paulo e Estevão, você leu? Leu o livro Paulo e Estevão? Não, né? Chama Paulo e Estevão, é um livro conhecido na literatura espírita, psicografado pelo Chico Xavier e a autoria espiritual do Emmanuel. Conta a história de Paulo de Tarso, o Paulo ali da Bíblia, sabe? Conheceu Jesus, assim, Jesus já tinha morrido, mas ele conheceu, foi um dos maiores apóstolos, né? Não conheceu Jesus assim, mas levou a... Só que assim, numa das passagens desse livro, Paulo é perseguidor dos cristãos. Ele era da lei lá de Moisés, ele era um cara bacana na sociedade, sabe? Só que e perseguia os cristãos. Foi logo que Jesus morreu. Perseguia mesmo. Era contra, né? Ser cristão era... iam para a fogueira. E até que ele vê Jesus na estrada de Damasco, ele muda completamente. Vamos dizer, ele mudou de religião. E o que o pai faz com ele? Manda ele para fora de casa. Então, assim, Paulo também passou por isso. Foi um dos maiores vultos do cristianismo, da religiosidade. E por aceitar Jesus, o pai foi contra, acharam que ele tinha ficado louco, então mandou ele embora de casa. E ele saiu sem nada, assim, deu um pouquinho de dinheiro e ele saiu humilhado, assim. Mas continuou firme.
Então é um problema que já vem de muito. Não, ele seguiu Cristo firme, foi um dos maiores vultos do cristianismo, foi um gigante. Foi o Paulo que pegou a doutrina do Cristo e tirou lá da Judéia, de Israel, levou para fora, para outros lados, levou para Roma, ele que espalhou, fundou a igreja. Então ele seguiu o caminho dele, amparado pelo Cristo. E quando ele desencarnou depois, no final da vida, ele foi encontrar o Cristo, ele se redimiu. Ele virou um super espírito, sabe? Já era. Mas assim, seguiu em frente. O pai, não sei, né? Mas assim, é uma questão difícil mesmo, né? Não tem para onde ir. Mas assim, acho que a pessoa tem que acredita numa coisa, tem que ir em frente, é? Agora, fala, Rachel. Quando você estava falando em relação às crianças, Eu não entendi. A questão de ela não obedecer, a pergunta. Você está dizendo assim, que nós aprendemos uns com os outros, é isso? Na verdade, às vezes a criança vem até para ensinar os pais, até para eles
eles adquirirem talvez mais paciência, mais tolerância, ou até abrir a mente, às vezes, para um outro problema, até espiritual. Eu acho que realmente a criança, ela sempre vai ser um instrumento de evolução dos pais. Eu acho isso, realmente. Eu acho que os dois. Então, acho que você tem razão, que um dos objetivos da família é a convivência harmônica entre uns e outros. Então, realmente, a criança ela pode vir, às vezes, um pouco mais evoluída, justamente para ajudar os pais, né? Não sei se é mais ou menos... Não, está certo, isso é um aspecto bem lembrado, né? Mas, assim, o que nós comentamos só, que está no Livro dos Espíritos, é, assim, a questão da educação dos pais com os filhos, né? Enquanto são filhos. Quando crescer, ou pode ser até, se é mais evoluído, tudo bem. Às vezes já é uma criança, né, que já vem com mais paciência que nós. Só que tem casos que a criança vem, e são muitos casos assim. E nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, assim, muitos casos que a criança vem necessitando mudar o caráter, né? Melhorar. Então, nesse ponto que os espíritos estão chamando a atenção, a responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos. Às vezes você vê que quando a criança ela tem pais mais enérgicos ou mais autoritários, é porque elas precisam daquilo. Então, eu acho assim, o plano espiritual, ele sempre avalia a necessidade da família. Então, às vezes, quando a criança, de repente, ela nasce num lar onde a educação é muito rigorosa, ou os pais são muito rígidos, é porque ela precisa daquilo. Ela precisa, talvez, ter mais limites do que talvez uma outra criança. Então, eu acho que sempre tem essa adaptação dos pais e dos filhos. A criança sempre vai nascer num lar que ela precise. E os pais sempre vão ter um filho que eles também precisam. Às vezes mais evoluídos, menos evoluídos, né? É vice-versa, é. Sim. Vai, bem lembrado. Deixa eu só falar uma coisinha antes de você, só para pensar, ó. Uma questão de família que fala sobre pais e filhos. Por exemplo, isso dá até uma certa polêmica, mas conversando com as pessoas, já, por exemplo, aqueles pais que são enérgicos, como a Andrea falou, duros, às vezes até bate no filho. Depois que cresce, conversando com a pessoa adulta, a pessoa fala pra mim, olha, graças a Deus que meu pai me deu educação. Porque hoje eu sou disciplinado, eu não faço certas coisas. Então a pessoa, isso, estou dizendo, ela reconhece. Eu nunca vi uma pessoa reclamar que apanhou assim, no bom sentido do pai da educação. Que assim, se for um brutamonte só, não, né? Claro. Aí não. Mas assim, o pai se preocupar com a educação do filho, mesmo sendo duro. Quando chega adulto, eu ouvi, reconhece. Agora outros, falam, meu pai não estava nem aí pra mim, fazer o que eu queria. Chega na vida, vai fazer o que quer, toma um breque, porque tem pessoas para colocar no lugar. Que dão, que é uma coisa hoje em dia, né? Também é uma discussão. Fala aí, Na verdade, eu quero complementar o que ele tá com uma dúvida, eu queria complementar o que vocês falaram. Agora, em relação a bater, acho que não, como a gente está ao vivo aí, não é uma recomendação os pais baterem. Eu mesmo, assim, eu não tive problema de apanhar, mas eu fui criado em colégio de freira. Em colégio de freira e madre, era extremamente rigoroso. Não, mas eu fui numa época que era homem e mulher. Teve época que era só homem ou só mulher ou separado. E com ela de freira, madre, é super rigoroso. Realmente ajuda o espírito que é muito curioso. Ele dá uma direcionada. Mas tem que tomar cuidado, porque como crianças muito sensíveis, às vezes uma cacetada, alguma coisa muito forte, pode traumatizar a criança a vida inteira. Então, nem sempre o duro tem que saber bom senso. Agora, eu queria responder a pergunta dele. Tem 3 fatores, assim, no nosso ponto de vista, complementando o que eles falaram. Quando a criança nasce, por exemplo, tem 3 irmãos. Um fator é o país que você está. O país te influencia, a cidade te influencia, o meio externo te influencia, vai te dar um conhecimento. Você está no Brasil, você vai falar praticamente só português, você vai estar limitado em línguas. Você nascer na Europa, praticamente com 20 anos você já está falando 3 línguas, muito mais cultura, um desenvolvimento intelectual até um pouco mais arrojado. Então o país, a cidade influencia bastante.
O outro ponto é a sua casa, o seu lar. O seu lar, os seus pais, os seus irmãos te dão conhecimento, dão uma outra modelagem de conhecimento. Como a escola, o pai, a mãe, os irmãos. E um terceiro, que é muito forte, é o espírito, é o próprio espírito. Então, o terceiro é muito forte. Por exemplo, um lar com 3 crianças e os pais fortes, sei lá, um pai inteligente, advogado, médico, que é muito forte, ele consegue modelar, por exemplo, 2 filhos. Os filhos, esses 2 fazem o que ele quer. O terceiro, por exemplo, ele traz uma bagagem que deixa. O pai quer que ele estude em tal colégio. Ele fala, não, nesse colégio eu não vou estudar naquele. O pai fica em São Paulo. Não, ele pega e ele viaja para fora. Então, esses 3 modelos, 3 partes formam o espírito. O local, a casa, ele em si. E ele em si é interessante. Nasce na favela e vira um artista, ou vira um empresário. Ou a gente vê o filho do juiz, o filho do médico, sobrando e se torna praticamente uma. Então tá na pessoa. Agora é lógico, uma boa educação, porque ela, se você conviver nós mesmos aqui, se você começar a conviver com um bandido, a gente acaba se tornando um pouco de bandido. Como se conviver com muito celeste, acaba absorvendo. Então eu lembro que você falou, eu senti a sua dúvida e eu... A gente traz. Aí tem uns que tem mais para influenciar e não ser influenciado, e são até chamados de rebelde é porque não faz o que faz. Eu queria complementar, e um outro detalhezinho do outro lado, uma fração, flexibilidade. Se todas as religiões pregam o amor, pregam a caridade, você mandar um filho fora de casa porque ele não faz o que você quer, é uma falta de caridade, é uma falta de amor. E numa sociedade moderna, onde nós temos que ser mais flexíveis, porque o trabalho está mais chato às vezes, ou está mais puxado, o trânsito está chato, está puxado. Os conflitos na sociedade moderna precisam de muita flexibilidade. Então, é uma falta de flexibilidade total. E é uma coisa que todos nós de caridade. Olha, a gente agradece a participação de todos. Esse assunto super polêmico. Dá pano pra manga, né? Pois é. Só rapidinho, ó. Dia 22, o Alan Vilches, né? É aniversário da casa, tá? Então, estamos todos convidados. Segunda-feira, 22, vai ter bolo. E esse rapaz é um tenor espírita, né? Vai vir cantar aqui pra nós. Segunda-feira, dia 22, às 20 horas. Vai ter bolo. Bolo grande para todo mundo, né? Então agora a gente vai fazer as nossas vibrações. Para depois a gente passar para o trabalho de passe. Então vamos fazer o possível para manter o nosso pensamento elevado, os nossos corações serenos, para que possamos doar em favor dos nossos irmãos necessitados aquilo que nós temos de melhor. Vamos doar muito amor, muita luz, tranquilidade, muita harmonia e equilíbrio. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, imaginando uma intensa luz dourada sobre ele. Vamos vibrar por todos aqueles países que se encontram em guerras, conflitos, passando por muitas vibrações. Vamos vibrar também, não podemos esquecer dos nossos irmãos, aqueles que residem no estado de Santa Catarina. Vamos vibrar muita vibração de harmonia, de luz, tranquilidade, para que eles possam superar esse momento difícil da melhor forma possível,
restabelecendo suas vidas em breve. Vamos vibrar também por todos os dirigentes de todos os países, principalmente pelo Brasil, pelo nosso estado de São Paulo. Vamos vibrar também por todos os desencarnados que se encontram nas crostas, nos umbrais e nas trevas, que eles possam encontrar um caminho de luz e de paz. Vamos vibrar também por todos aqueles encarnados que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos asilos, carentes de amor, de afeto e de pessoas próximas que possam ampará-los. Vamos vibrar também por todas as crianças, principalmente aquelas que se encontram abandonadas nas ruas, carentes de amor, de um lar, de uma família, que elas possam encontrar mãos amigas que possam acolhê-las em seus lares, transmitindo-lhe todos os ensinamentos, educação e muito amor. Vamos vibrar também por nossos locais de trabalho, pelos nossos colegas, para que possamos manter um ambiente sempre equilibrado e harmonioso. Nesse momento, vamos vibrando também pelos nossos lares, por todos os cômodos da nossa casa, e principalmente por aqueles que habitam conosco, nossos irmãos, nossos pais, nossos companheiros, filhos, para que possamos sempre manter uma relação de muito respeito e muito equilíbrio. E agora, humildemente, vamos pedindo a licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que os nossos mentores, espíritos amigos, nos ajudem em nossa evolução nessa jornada terrena, para que não cometamos os mesmos erros do passado, para que possamos resgatar os nossos débitos. E vamos, enfim, agradecendo ao plano espiritual por mais essa oportunidade do trabalho, para que estejamos sempre disponíveis para praticar caridade em favor do próximo. Vamos agradecendo também pela oportunidade da vida, dessa encarnação. E vamos sempre fazer o possível para torná-la o mais proveitosa possível, para que quando partirmos não nos arrependamos do que deveríamos ter feito. E por fim, vamos agradecendo aos nossos mentores que estão sempre conosco nos momentos difíceis, nos momentos de alegria também, e agradecendo ao Pai Maior por mais um dia de trabalho. Que assim seja, graças a Deus.